Então, boa tarde a todos, aqui em sala e nas vossas casas. Eu volto a dizer, mesmo que estejam confortáveis, estiverem perto, venham até ao pé de nós. Gostamos que estejam aqui connosco. É diferente. Este ano é já um ano de transição, com pessoas em presença física e pessoas à distância, e vamos ver se para o ano conseguimos fazer todos em presença física. Vamos ver. Espero que tenham tido um bom almoço e são horas então de começarmos a mesa 6 e a última mesa. Deixámos exatamente para o fim, para a última mesa, um tema que consideramos fundamental: à saúde e à reorganização da mesma. Isso, e tem como título Saúde Pública e Integração de Cuidados. O que vamos fazer é, à semelhança das outras mesas, pedir ao moderador, e que neste caso convidamos para a moderação um amigo. O professor Manuel Lopes é diretor da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus, na Universidade de Évora. Foi, como sabem, coordenador da reforma do Serviço Nacional de Saúde para a área dos cuidados continuados e integrados. Atualmente, para além de ser diretor, é professor na Universidade de Évora, é investigador e é uma pessoa que há vários anos integra connosco o Observatório, integra connosco os grupos, as tertúlias do bem fazer e nunca mal dizer, ou seja, aqueles grupos de amigos que nós juntamos para refletir sobre matérias que nos parecem muito importantes. Há muitos anos que fazemos isto e vamos tendo vários grupos, vários bandos, sempre na reflexão e na discussão sobre a importância do Serviço Nacional de Saúde, mas sobretudo da saúde e das pessoas, centrado nas pessoas. Portanto, o professor Manuel Lopes integra esses grupos, integra essas equipas de investigação e é, efetivamente, como já referi, um amigo. Para além dele, nesta mesa, irá estar, e esperamos que chegue rapidamente, a professora Filomena Mendes, que depois o moderador fará o favor de apresentar, aliás, também em alinhamento com o que fazemos nas outras mesas. E também, enquanto orador, iremos ter o Dr. José Luís Pesqueia, que é diretor executivo do ACES do Baixo Mondego, é médico de família, é assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar, é diretor executivo do ACES, como já referi, foi subdiretor-geral da Saúde há alguns anos comigo, era um jovem, era o nosso menino, o mais jovem de todos nós, é um amigo, mas é sobretudo uma pessoa que eu gosto muito de ouvir a refletir sobre algo que é muito importante, que são os cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados de saúde na área, enfim, dos cuidados primários, e nesta reflexão da integração. Mas mais do que refletir sobre isso, ele tem sido um obreiro dos sistemas de informação para o registro daquilo que se faz nos cuidados de saúde primários e sempre também integrando os grupos de reforma desta área para além do pensar, do refletir, do seu pensamento estratégico desafiador, ele está efetivamente no seu local a ver doentes. E hoje, aqui nesta triangulação, que eu espero que seja uma triangulação virtuosa, consigamos discutir estas questões fundamentais, que é a saúde pública e a integração de cuidados. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana.
Obrigado pelo convite, obrigado pelas suas amáveis palavras. Cumprimento a assistência presente e a assistência online. É bom rever algumas caras que já não vi há algum tempo. Cumprimento o Dr. José Luís Biscaia. Não temos connosco ainda a professora Filomena. Esperemos que chegue entretanto. Como a professora Ana já disse, esta mesa tem como tema a saúde pública e a integração de cuidados. Obviamente não me compete a mim fazer qualquer tipo de abordagem mais ou menos conceptual sobre esta problemática. Lançarei apenas, enfim, um breve enquadramento, apresentarei os oradores e depois, obviamente, a palavra principal é deles. Em termos de enquadramento, dizer apenas que a pandemia veio evidenciar dificuldades que já estavam instaladas e que em algum momento haviam de aparecer como algo que precisava de uma profunda mudança. A pandemia apenas exacerbou e demonstrou também que o Serviço Nacional de Saúde continua a ser uma resposta, mas uma resposta que tem que ser necessariamente adequada aos atuais perfis epidemiológicos e aos atuais desafios. E, portanto, escolher como tema para uma mesa como esta, no Congresso dos Hospitais, a saúde pública e a integração dos cuidados, parece-me extremamente aliciante, porque estas são exatamente duas das áreas que se relacionam uma com a outra, obviamente, mas duas das áreas que necessariamente têm que ser repensadas para bem do Serviço Nacional de Saúde e, eu diria, principalmente para bem de nós todos. Não me vou alargar, a ordem que tínhamos aqui era primeiro falar a professora Filomena Mendes, não tem problema nenhum, temos resiliência suficiente para fazer as alterações necessárias. Falará o Dr. José Luís Biscaia, que conheço de longa data, ele aparentemente mandou 3 linhas para ser apresentado. Eu não vou referir as 3 linhas porque a professora Ana já as disse, vou dizer simplesmente que o conhecimento que temos há muitos anos me permite afirmar que é uma pessoa com quem vale a pena conversar, com quem vale a pena discutir. Porquê? Por 2 razões principais. Primeiro, porque pensa bem. E segundo, porque pensa fora da caixa. Portanto, assim sendo, Carlos Elis, força. O palco é teu. Ligo, pois não sou eu, ligo. Muito obrigado. Estas apresentações todas têm que ser, são fruto da amizade, não é? Não reflete verdadeiramente todas as coisas que nós somos ou que fazemos. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de agradecer na Ana Escoval, por me tratar assim, o convite para estar aqui, sem me desprimor para o resto da direção da APDH, como é evidente, e, portanto, é um prazer estar aqui na mesa com o Manuel Lopes para discutir estas coisas. Eu confesso que em 2022... vamos falar de integração de cuidados. Eu tive um problema, não é? Em 1986, eu era um jovem interno de Medicina Geral e Familiar, estava na minha especialidade, e no segundo congresso da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, realizado em Coimbra, qual foi o organizador, um dos temas da mesa era a articulação de cuidados, articulação e integração de cuidados, não é? Ok, 40 anos depois, mais coisa, menos coisa, estamos a assistir um tema atualíssimo, não é? Portanto, fiquei preocupado como é que vamos abordar esta questão. E depois, acho que nós temos discutido isto um bocadinho mal. Se quer a minha opinião, temos discutido isto centrado nos cuidados, centrado nas organizações. E, portanto, a minha proposta que eu tinha hoje era um desafio, uma proposta, era acompanhar, mas vou tentar não falar nem de cuidados ou primários, nem hospitais, certo? E, portanto, a ideia é pensar, nós estamos no sítio em que estamos, nos nossos locais, é pensar um bocadinho, este sítio não reflete tudo o que é. Eu tenho que perceber, para além do meu local, do meu centro de saúde, do meu hospital, o que é que está a acontecer. E como é que eu iria partilhar esta minha visão convosco? Um slide só para pôr o quadro de referência, o quadro conceptual, porque é importante nestas coisas. Eu agora ando muito traumatizado, entre aspas, não é? Com a quantidade de peritos, fazedores de opinião, nas redes sociais, nos outros todos, que dizem, falam sobre tudo, e a malta não percebe onde é que veio, qual é o seu quadro de referência, o que é que defende, mas tem opinião sobre tudo. É para ali, para lá, está bem, está mal, e a malta não percebe. Ele é a favor de quê? Não é? O que é que ele é? E, portanto, acho que é sempre importante começar, não tanto por um conflito de interesses, mas por dizer, neste quadro, qual é a minha visão, o quadro fez que é só um slide para perceber depois como é que vamos vestir as coisas. E depois o resto serão 3 ou 4 pontos muito simples que eu acho
que neste momento são estruturantes, são essenciais para se poder discutir a integração de cuidados. E que sem eles, deixem-me ser, estava há bocado aqui o meu amigo Zé Carlos algumas vezes a dizer, já sei que vai ser muito perentório a dizer as coisas, exatamente, sem eles nós não vamos ter integração de cuidados, nem vamos ter vinculação, se isto não for resolvido. E, portanto, a primeira questão, isto passa-se com o percurso das pessoas. Aliás, o tema da minha intervenção era a gestão dos percursos, a gestão dos percursos saúde-doença. Não é? Saúde-doença é aquele binómio que nós vamos tendo. E, portanto, são os percursos das pessoas. É isso que nós temos de discutir. Como é que ele, no percurso da pessoa, nascer bem, morrer bem, no que é possível, não é? Como é que nós intervimos, como é que ajudamos as pessoas a fazer isso? Todos nós. Depois, outra questão essencial é acabar com aquela questão, os cuidados primários fazem prevenção, os hospitais fazem não sei o quê. Desculpem, no percurso das pessoas há 4 níveis, ou podemos catalogar as intervenções, se quiserem, em 4 grandes áreas de prevenção. Quando intervimos nas determinantes da saúde, prevenção primária, na prevenção secundária, no diagnóstico, rastreio, identificações precoces, na terciária, tratamento, reabilitação, na quaternária, a evitar a nossa heterogeneia. E vejam, e as pessoas às vezes têm dificuldade em perceber isso, parece que é simples. Não, vocês, médicos de família, enfermeiros, fazem prevenção. Desculpa, se eu estiver a falar com um doente diabético, já diagnosticado, prevenção terciária, e incluir essa família num programa de ensinar como é que faz a alimentação saudável, que novos pratos é que tem, eu estou a intervir na prevenção primária, no comportamento daquelas crianças com o resto da família, estou a fazer prevenção terciária, porque aquele diabético está a fazer alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida e para controlar a sua doença, etc, etc. E, portanto, esta dicotomia ou esta separação absurda pelos cuidados não faz sentido, temos que ver essas intervenções centradas no percurso das pessoas. Depois, outra questão essencial, quando falamos de estudos dos desempenhos, misturamos sempre, agora estou a falar de acesso, ou estou a falar de outra coisa qualquer, e temos de ter o foco nesta questão. E hoje de manhã, hoje vou tentar fazer aqui algumas pontes com as intervenções que ouvi de manhã, foram coisas muito interessantes, e de facto a questão, o foco desta questão dos percursos, destas 3 grandes áreas. Promover a saúde tem a ver com o crescimento, com o desenvolvimento, depois aquela parte da idade do meio que o Pedro tinha falado, como é que estamos, no fundo é gerir o percurso das pessoas ao longo de toda a sua vida, e se quiserem outra parte, as pessoas com mobilidade múltipla, como é que cuidamos. Estes são os focos da saúde, devemos estar atentos, e tem 6 dimensões essenciais, que são conflituantes, que é uma coisa que nós temos sempre a mania de ver, é só agarrar uma coisinha, isto é o acesso, aqui é a qualidade, a efetividade, elas são conflituantes. Se eu privilegiar o acesso, eu estou a ter problemas com a continuidade. Se eu privilegiar a personalização, vou ter problemas no acesso, etc, etc. Portanto, temos que perceber, temos que ter esta visão multidimensional de como organizamos as coisas para perceber que estas dimensões são essenciais. E está aqui em baixo a equidade, e a equidade é um ponto essencial, porque a saúde, de facto, é uma entidade, é uma área que precisa ser regulada, precisamos garantir que esta equidade acontece. Portanto, não se pode deixar ao livre-arbítrio. E, portanto, para discutir isto, 2 questões essenciais. Não é possível intervir neste sistema, que será talvez o mais complexo dos sistemas sociais, sem ter esta lógica de mudança adaptativa de proximidades. Isto é complexo. Portanto, nós temos que ir gerindo, temos que ter um quadro de referência, naturalmente, temos que saber para onde queremos ir, partilhar uma visão, mas temos que saber que o caminho faz adaptando, fazendo algumas coisas. E faz colaborando. Inteligência colaborativa, aproveitar o que existe. E hoje tivemos um excelente exemplo também de manhã com aquela questão dos dados do Hospital São João, sobre o qual eu terei de ser algumas considerações. E, portanto, este é o meu quadro de referência, é a visão que eu teria da saúde para discutir qualquer coisa no sistema de saúde. De uma forma, digo eu, simples, esta coisa clara. E depois há esta questão que também foi abordada de manhã. Integração de cuidados, estamos a centrar hospitais, centros de saúde, entidades, não é? Ok. Isso, como nós queremos ver muito e viver bem, isso representa ou tem impacto em 25% das situações. Esquecemos tudo o resto. Já foi abordado de manhã, mas é importante dizer o que é que nós estamos a fazer para discutir o resto, quando falamos de educação de cuidados, quando discutimos de saúde. Eu queria só pôr, e aqui tenho poucas soluções, é uma área complexa, mas queria só pôr algumas coisas que existem neste momento em cima da mesa, nisto, não é? E que a malta não tem sabido discutir bem. Existem montes de coisas nas autarquias. Começou com as cidades saudáveis, existem as Smart Cities, não é? Por exemplo, que é o projeto. Isto tem um potencial imenso para pensar a saúde. Não é? Onde é que nós estamos articulados com isto? Smart Cities tem um potencial imenso para pensar coisas de saúde, solução de respostas integradas, não naquela coisa de ter consulta, não, nas outras coisas todas, do movimento, da mobilidade, da alimentação, de evitar o isolamento social, de evitar o frio, de criar condições, N coisas que quiser, não temos de discutir. E como é que discutimos isto? Publicando legislação, que é um problema complicado. O que é que acontece hoje? Temos aqui um desafio. E este desafio, o que é que tem sido feito? E neste momento é um desafio real, que tem que ser percebido como é que vai ser feito. Há a transferência de competências para os municípios, que a saúde tem feito um péssimo trabalho na gestão deste processo.
desculpem dizer isto com esta clareza, porque não preparou, não trabalhou isto, transferiu um conjunto de questões e um conjunto de áreas de gestão e competências financeiras para o outro lado, e depois há uns novos diplomas que identificam, que já existiam, mas identificam de uma forma diferente a participação das autarquias nos órgãos de gestão do ACES. Os ACES, nos hospitais, não estão aqui vistos nem achados. Isto vai criar N discussões para ver como é que se vai fazer, não é? E nós não temos essa discussão. Eu penso que um conceito essencial, que devíamos recuperar, e que foi naquela altura que surgiu, quando eu e a Ana éramos da Direção-Geral de Saúde, que é os sistemas locais de saúde, que seria um espaço integrador, onde não só as autarquias, as unidades de saúde, o setor social, outras forças, deviam estar juntas para perceber como é que intervimos globalmente na saúde. Eu não sei dar resposta para isto, sei é que se não pensarmos nisto assim, vamos ter um bocadinho mais no mesmo. E, portanto, este era o primeiro ponto que era importante, era perceber, quando discutimos articulação, integração de cuidados, não podemos discutir as estruturas prestadoras sozinho, há toda esta envolvência que tem que ser discutida, porque tem um impacto muito importante na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Depois, se calhar, para mim, a questão mais estruturante, mais fundamental, e que é uma oportunidade que pode ser perdida se não aproveitarmos, que é a transição digital na saúde. É impensável hoje pensar em saúde, na prestação de cuidados, nas coisas todas, e todos nós temos vários exemplos, sem perceber o impacto que isto tem. E o objetivo só pode ser um. Quer dizer, nós só podemos decidir isto de uma maneira, é dizer que isto deve acontecer. Não interessa outros chavões. O que interessa é dizer que eu, Zé Luís Biscaia, tenho acesso à informação sobre saúde, doença minha, ao longo do meu percurso de vida, em qualquer sítio de contacto com o sistema de saúde ou outras entidades, de acordo com perfis que estão definidos. Esta é que é a questão essencial. Este é o objetivo, é o desidrato, é a visão que devemos ter. Isto implica uma rede colaborativa. Se isto não for assim, e isto chamar-se Registro de Saúde Eletrónico, não é processo clínico eletrónico, é Registro de Saúde Eletrónico, é uma coisa um bocadinho diferente, é a nossa história de vida que estava nesta questão. E todos os atores, com os seus diferentes perfis que interagem comigo, o cidadão, teriam acesso à informação. Este é o ponto essencial. Para fazer isto, naturalmente, eu centrava nestes primeiros 3 componentes e depois já aos outros. O que é que nós precisamos? O tal registro. E eu vou objetivar com outras coisas simples de fazer, porque isto é complexo, mas é muito mais simples de fazer. Nós não temos tido a visão e a estratégia para o fazer. A agenda e separar do registro eletrónico, ou seja, da informação, dos dados de a minha tensão, o valor da minha glicémia, a minha doença, os medicamentos que eu tomo, esse conjunto de coisas, avaliações clínicas que eu tenho, separar uma outra coisa, que é a agenda, a gestão dos percursos. Isto é relevante para quem percebe a dificuldade que é no dia-a-dia fazer o percurso. Temos tido saltos muito importantes, significativos nesse aspecto, com a aplicação do SNS 24, e depois aquela questão que foi magnificamente demonstrada de manhã pelo Afonso Pedrosa, se não estou em erro, Afonso José Pedrosa, agora não sei o nome, que tem a ver com dispositivos de gestão de conhecimento, que é um excelente exemplo, não é? Isto é muito importante, porquê? Porque isto abrange várias áreas. Nós somos o país da Europa talvez mais digitalizado, não é digitalizado, ou seja, está em computadores as coisas todas, e os dados não são utilizados. Nem há preocupação de se utilizar, que é uma questão gravíssima, não é? Ao contrário do que fez o Hospital São João de Manhã. E, ao mesmo tempo, temos informação, isto tem a ver também com capacitar as pessoas para tomar a decisão, seja o apoio à decisão clínica dos profissionais, seja na literacia, como é que nós tomamos decisões, nós cidadãos, como é que tomamos decisões melhor ou pior informados. E com 2 pontos essenciais nesta questão que surgem sempre. Um é o plano individual de cuidados. Não é possível hoje discutir as questões da saúde e discutir se eu não tiver o meu plano individual de cuidados, alguma coisa que eu tenha acesso, e vou dar 3 ou 4 exemplos onde estamos e para onde podemos ir. E depois a questão da telesaúde surge sempre como um mito, uma estratégia autónoma, sem perceber que é um meio no qual hoje se pode fazer esta prestação de dados. E, portanto, tentando exemplificar um bocadinho melhor isto, para dizer que é uma coisa simples e que não existe essa visão, e isso preocupa gravemente, este é o objetivo, mas que naturalmente, e vejam como isto tem a ver com o que disseram as mães, naturalmente, para eu definir, para ter aquele objetivo daqui a 3 anos, com a aplicação de PRR, eu vou ter que tomar decisões sobre a arquitetura do sistema da qualidade. Alguém conhece, onde estão os termos de referência à arquitetura do sistema de qualidade em Portugal para o sistema de informação na saúde? É importante. Temos de tomar decisões sobre a governação e a gestão do modelo de dados. Alguém conhece as coisas que falámos hoje de manhã? Os dados todos que existem? Isto tem que existir algumas coisas. Os dados existem, quem tem acesso, quando é que se guardam, como é que são, qual é a qualidade dos mesmos, quanto tempo é que eu tenho que guardar aqueles dados, para que é que servem, a sua normalização, enfim. A interoperabilidade, temos um mito, em Portugal temos um mito, toda a gente enche agora a boca com essas questões, que é, temos de ter um processo clínico eletrónico único. Desculpem, temos de ter um registro eletrónico, eu posso ter várias ferramentas, vários dispositivos que geram informação para. Todos nós temos telemóvel, todos nós temos ou não temos um smartwatch, todos nós, tudo isso gera informação que deve ir
de acordo com determinados padrões de qualidade, para o registro eletrónico. Eu, na minha prática clínica, posso ter um software, pode ser o S-Clínico, infelizmente trabalho no SNS, nos cuidados superimários, e tenho uma vergonha, que é aquele processo clínico eletrónico único, que existe, não é? Que tem várias deficiências, mas podia trabalhar ao tecido, podia ter o Medicine, o VitaCare, o da Glint, qualquer coisa. Tem que estar garantido esta interoperabilidade. É que a informação que lá ponho migra e garante a interoperabilidade, seja em termos semânticos, tecnológicos e organizacionais. Esta é a questão essencial. E andamos a discutir umas coisas um bocadinho ao lado, não temos... Isso é relativamente sempre fazer, até porque já existem montes de coisas normalizadas sobre isto, não é? Que nós não temos feito. E depois, naturalmente, a cibersegurança. Quando se vê que um objetivo do PRR é a cibersegurança, não é um objetivo. É um requisito, é um atributo, é uma coisa para ter o processo de saúde eletrónico, o registro de saúde eletrónico final. Naturalmente que fazer isto implica duas coisas essenciais. Redesenhar os processos, pensar os processos. A maior parte das coisas que nós fizemos em Portugal, a digitalização, foi passar do papel para o computador. Não mudámos o processo. Não pensámos no processo de cuidados. Não pensámos nas coisas que estavam a fazer. E depois, há N problemas que não correm bem. E, por outro lado, temos que ultrapassar a obsolescência tecnológica que nós temos em várias questões, que é uma questão real, não é culpa de ninguém, é assim, ao longo dos anos fizemos isto. E, felizmente, teríamos agora o dinheiro para ultrapassar. E temos que ultrapassar uma determinada lógica. Para fazer o quê? Não é só substituir uma base de dados. Que requisito é que tem que ter esta base de dados para fazer outras coisas para a frente? E isto, a importância... Eu vou dar só um exemplo de como coisas podem ser feitas. E tem a ver com a integração de cuidados. A gestão da medicação crónica. Portugal, neste momento, acho que é o país da Europa que não faz nenhuma prescrição em papel de medicamentos. Magnífico. Eu tenho aqui o meu telemóvel. Se qualquer um de vocês me pedir, eu posso passar uma receita. Só preciso do vosso número de cidadão, passo uma receita. Certo? Magnífico. E recebem um SMS no vosso telemóvel. Excelente. 100% de acordo, é um avanço brutal. O que é que recebem? Um hieroglifo, umas coisas lá com um link, uma coisa, não sabem o que é. Eu prescrevi sem saber o que é que vocês tomam, qual é a medicação que têm, o que é que estão a fazer, que problemas é que têm. Posso somar várias coisas, porque não há uma aplicação, um espaço para a gestão da medicação crónica. Isto como é que se corporizava de uma forma simples? Não é um problema tecnológico, é um problema de desenho do processo, da visão. Portanto, se eu, o Manuel Lopes, utilizando agora o exemplo do Manuel Lopes, certo? Que é um homem saudável, meia idade, bem apresentado e tal. E então tem o seu médico de família no Alentejo, em Évora. E vai à urgência do Hospital de Évora, porque acha que teve uma crise hipertensiva, uma coisa qualquer, sentiu-se mal. Foi lá. O médico lá está. Quando vai prescrever, e vai prescrever no contexto, estou a falar público, privado é igual, ir à CUF Descobertas, cá em Lisboa, porque estava aqui agora, não interessa. Quando ia prescrever, a primeira coisa que lhe aparecia, quando estava a prescrever, aparecia-lhe o guia posológico. Aparecia-lhe aquela coisinha simples, o guia posológico. Este senhor está a tomar esta medicação daquela maneira, 5 ou 6 coisas, certo? E tinha uma série de informação associada, quantos medicamentos é que tem, há quanto tempo está a tomar, são fáceis. Depois, isto é medicação crónica, isto não é pontual, certo? E ao prescrever, esse médico ao prescrever, tinha que dizer qualquer coisa que atualizava o guia posológico. Este guia posológico está na posse dele, está associado no RSE, mas tinha acesso na farmácia, tem acesso ele enquanto cuidador de alguém que está em casa, pode imprimir a folha para pôr na porta de frigorífico, com a atualização que este médico faz. E nesta prescrição que eu faço, podia lá estar, olha, esta medicação é para 5 dias, é para um mês, é para o resto do ano, suspende aquela, tudo no mesmo ato. Simples. Isto era verdadeiramente, isto é uma questão que tem a ver com a integração de cuidados, articulação. Isto era um passo fundamental, era modelador, modificava uma série de coisas magníficas que existia. Com várias vantagens, porque isto permitia isto tudo. Do ponto de vista médico, eu prescrever com mais racionalidade, eu sabia o que é que estava a tomar, o que é que modificava, o que é que fazia. Do ponto de vista da reconciliação terapêutica, seja no meu lado, seja do lado do farmacêutico, na dispensa de medicação, perceber o conjunto de medicamentos que existem ou não. Na adesão terapêutica, esta informação permitiria monitorizar as tomas, ver o que é que estava a acontecer, os medicamentos tinham sido aviados, etc. ou não, e o aconselhamento farmacoterapêutico na dispensa. E, portanto, interviam também todos os atores. Vejam, estamos a falar de uma coisa que é sistema de informação, de uma aplicação, de uma coisa que já temos digitalizada e sobre a qual não temos inteligência, não temos valor acrescentado e que é fundamental, porque a articulação de cuidados é isto, é integrar nestas coisas. Não é discutir como é que eu marco a consulta no hospital, como é que o hospital oferece para mim os verdes e azuis. É discutir estas coisas. Estas coisas é que fazem a mudança. Segundo ponto essencial neste aspecto do registro eletrónico, telesaúde. Há sempre grandes confusões com os conceitos. A telesaúde, eu não gosto de falar de telemedicina porque acho que é muito mais abrangente. Telesaúde há um conjunto de coisas, é a monitorização, pode ser a consultadoria, pode ser a consulta, enfim, e mais um conjunto de coisas que vão dentro dos nomes e também muda, consoante seja cardiologia, dermatologia, uma outra área qualquer. E nestas questões não é comparar, como está no PRR, câmaras e microfones para dar aos centros de saúde.
Temos que discutir outras coisas, não é? Quer dizer, quando falamos de telesaúde, eu vou ter que discutir, por exemplo, eu tenho neste momento, estamos a discutir vários protocolos no Hospital da Universidade de Coimbra, no ACES, lida com o Hospital com vários serviços, nefrologia, urologia, cardiologia, etc. E temos que ter um conjunto destas coisas, não é? Há um processo, há um desenho do processo que tem que ser feito. Qual é o recurso, o tempo dedicado e a logística que se faz a cada lado, como é que se faz a referenciação? E como é que se faz a referenciação? É através do alerta, é através daquilo. Já está identificado esse tipo de consulta, coisas simples, não é? Mas se não forem discutidas, não vão acontecer. A interoperabilidade, eu não vou. E depois há outra questão, desenho do processo. Se eu tenho todo o registro eletrónico no meu processo, no processo clínico daquele cidadão que eu estou a seguir, e referencio para a consulta de cardiologia, eu só preciso de referenciar e dizer, tenho este problema. O cardiologista, do outro lado, tem acesso, devia ter acesso ao processo clínico e via a informação que lá está. Não vou escrever uma carta. Temos que perceber estas coisas assim. Isto é articulação de cuidados, que é fácil de fazer. O financiamento, esta é uma questão essencial. Se fazer este determinado tipo de consultas, tem que ter o tempo e também tem que estar associado a esse financiamento. E, portanto, isto só é possível fazer se os profissionais discutirem como é que fazem. O que é que eu vou referenciar, quais são os critérios, quais são as coisas importantes, que mecanismos nós temos para isto. E, portanto, implica o redesenho dos processos nesta lógica simplex, que é um termo que eu utilizo agora muitas vezes, mas, enfim, que toda a gente percebe o que é que quer dizer e que é fundamental de ser feito. Se isto não acontecer, vai ser muito complicado. Terceiro exemplo, o plano individual de cuidados, que é outra coisa, o professor Manuel Lopes esteve também na gênese, enfim, do conceito no projeto do SNS Mais Proximidade, e vou apresentar aqui um conjunto de coisas, estas coisas vão existindo, porque é uma coisa que às vezes custa, vão existindo, existem nos vários sítios, e vão progredindo, mas a malta não consegue consolidá-las. Isto, neste momento, foi um avanço magnífico que a SPMS fez em relação ao SNS 24, não é a linha telefónica, é o acesso a esse telefónico através da app, que existe da app e do portal que se pode ter acesso, tem um conjunto de serviços e de informação muito ligado ao percurso da saúde, mas tem sido feito independentemente de como funcionam as unidades, que é uma coisa interessante. Eu posso lá marcar uma consulta, mas ninguém discutiu que tu passou a dizer que era a minha unidade, não é? Mas posso lá marcar uma consulta. Portanto, é uma coisa interessante de ser feita, mas enfim, no plano individual de cuidados também temos acesso. Tem uma nota, foi atualizada a 20 de 10 de 2022 e tem aqui uma série de respostas ou perguntas frequentes. Permite ter acesso a várias coisas que na altura tinham sido pensadas, isso foi cerca de 2017, 18, não é? Tinha sido pensado. Continuamos, é giro, eu expliquei na vida ativa, que é uma coisa importante, estamos todos na idade do meio, não é? Ninguém aqui é velho, estamos na idade do meio, portanto estamos a fazer estas coisas. E depois clicava e aparece isto, não é? Ótimo, até aqui até podia concordar com tudo. Nada mais disto está discutido. Qual é o desafio desta questão? É como é que nós construímos, em termos de literacia, de capacitação, de inclusão das pessoas, eu poder desenhar o meu plano individual de cuidados, com o apoio, quando é necessário, fazer com os profissionais. Eu tenho aquela lógica no plano individual de cuidados, tem três grandes dimensões, não é? Há aquela faça você mesmo, há aquela atenção, leia estas orientações, fale com o seu médico, assim, não experimente isto em casa que é perigoso, não é? Que é a terceira, quer dizer, não faça estas coisas sem falar com alguém, não é? Que era importante fazer. E, portanto, devia ser uma coisa simples. E o plano individual de cuidados é uma coisa que se pode desenvolver e que já temos algumas coisas construídas. Isto tem a ver com a interação de cuidados no conceito que eu estou a pôr, que é o percurso das pessoas. Isto, todos nós temos que interagir. Eu, cidadão, eu, médico de família daquele cidadão, eu, cuidador daquela pessoa, e consigo desenhar, porque é a representação do meu percurso, do meu plano, para onde quero ir, para onde é que estou. Enfim, está acessível a todos, garante a interoperabilidade, porque o que existe hoje não está integrado com o RSE. Nós temos uma série de coisas magníficas, temos até um sistema, uma ferramenta de telemonitorização, desenvolvida pela SPMS, está a funcionar em algumas unidades do país, mas não está integrado com o RSE. A malta escreve lá mais umas coisinhas, certo? Aquilo não aparece no MS clínico. Estão a perceber no processo clínico. Portanto, vejam, quando falamos de integração, falamos destas coisas que são importantes, e isto era simples, é possível fazer. E tem que estar associado a uma coisa que eu chamaria, a biblioteca existe, eu chamaria a biblioteca da literacia em saúde, que não é só para ensinar as pessoas a fazer, é para partilhar conhecimento, incluir, dar capacidade às pessoas para fazer. Há bocado o Pedro Marcelo apresentou a questão da prevenção das quedas, que tem tudo a ver com este conjunto de coisas. Como é que nós ativamos os vários processos para fazer isto, é que é verdadeiramente a discussão da integração dos cuidados. E, portanto, eu terminaria com 3 desafios nesta lógica, que penso que são os que temos que responder, e que alguns dos quais eu acho, ou pelo menos acho que apresentei caminhos para os fazer, e que são possíveis de fazer. Não se esqueçam de uma coisa. Nós temos um PRR, que é um orçamento supletivo ao orçamento de Estado, que na área da saúde, e neste caso a transição digital, que eu identifiquei como uma prioridade estruturante para a articulação de cuidados, tem 300 milhões. Ninguém sabe
qual é o objetivo do PRR, qual é a visão associada ao PRR. Eu já disse isto ao Presidente da SPMS, portanto estou aqui à vontade para dizer, certo? Sabemos como é que aquilo está distribuído. 4 componentes, cidadão, profissionais, redes, infraestruturas. Magnífico. Registros nacionais, desculpa. Magnífico. Ao fim de 3 anos de PRR, o que é que vamos ter? Não está escrito lá nenhum. Foi apresentado há pouco tempo, há cerca de 3 semanas ou um mês, na primeira, ou numa das reuniões do Conselho Consultivo Informal da Transição Digital para a Saúde do PRR, umas folhinhas, que depois tive acesso, que é magnífico, é uma lista de supermercado. Tens várias iniciativas que vão fazer das várias coisas. Não se percebe o que é que se vai ter no fim. E, portanto, se preocupe quando tens uma oportunidade de ouro para construir estas coisas sobre a base que nós temos. E este era o primeiro desafio, devia estar centrado. PRR tinha como objetivos registro eletrónico, plano individual de cuidados, com as consequências e exigências que isto tem, discutir os problemas de cibersegurança, do modelo de gestão de dados, certo? Eu não estou a dizer que isso não é importante, mas isso decorre das definições da divisão que eu tenho. O segundo ponto essencial é nós temos que redesenhar os processos. Nós, enquanto discutirmos, continuamos a discutir, com a magnífica norma circular normativa da ACSS, a dizer que os verdes azuis vão passar para os centros de saúde, é de ir às lágrimas, desculpem lá. É não perceber como é que o país funciona. Não tem hipótese nenhuma. E, portanto, decidimos a articulação de cuidados assim, com uma circular normativa. Discute-se alguma coisa. Porquê é que o serviço de urgências do CHUC tem X pessoas, tem tantos verdes azuis? É que nós fizemos esse trabalho antes da pandemia, estávamos a fazer esse trabalho com o CHUC, com o atual diretor clínico do CHUC. E é óbvio, 40% daqueles verdes e azuis, várias questões são importantes, que é isso que devia ser discutido, e depois ver que soluções trazemos para isso. 40% dos verdes e azuis são identificados assim. Primeira questão, os verdes e azuis não identifica uma coisa de gravidade, identifica um tempo de espera, é uma priorização. Nós é que associamos rapidamente que verde e azul não é para ser visto aqui. Equívoco total, porque 40% dos verdes e azuis necessitam de exames sociais de diagnóstico para tomar a decisão clínica. Das 12, ou os meus colegas e amigos profissionais de CHUC têm má prática, têm medicina defensiva, ou de facto precisam daquilo. Portanto, eles não serem vistos ali, eu tenho que arranjar essa capacidade resolutiva a nível dos cuidados subprimários. Portanto, está logo resolvido 40% dessas situações. Depois temos aqueles que são grandes utilizadores, que representam, dos verdes azuis, representam mais 30%. Grandes utilizadores têm mais de 6, mas podem pôr o que quiserem, mais de 6, mais de 5 dias à urgência. Que todos eles, em 97%, esses dados existem, 97% são grandes utilizadores de cuidados subprimários. Não é um problema de acesso. É um problema de não ter resolvido o problema daquela pessoa. O trabalho que estava a ser feito e que eu estou a tentar fazer agora com o CHUC e com a Figueira é discutir. Essas pessoas são grandes utilizadores, fazer um diagnóstico verdadeiro de situação psicossocial global, de saúde e doença dessa pessoa e perceber que resposta é que nós não estamos a dar. Isto é que é discutir verdadeiro e perceber o que é que ele precisa, não é? Que se calhar é outra coisa. Não era a urgência nem ao médico de família. É outra coisa que precisa. Temos de ver como é que se faz. É exemplo. Em que uma outra particularidade interessante, centrando assim na realidade que eu conheço melhor, que é o terceiro maior nível de verdes e azuis que estão referenciados, que depois ficam um misto entre amarelo e os azuis, são os que estão referenciados pelas clínicas privadas, não é? Que também têm consulta, 12 horas e tal, mas referenciam para o hospital, para a urgência, uma série de coisas. Também é interessante, temos de discutir com os diretores clínicos dessas unidades privadas, porque é que estão a referenciar, porque é um problema clínico, de governação clínica, certo? Depois temos um outro pacote magnífico, que são os ERPIs. E eu não vou utilizar os ERPIs, que são uma quantidade importante, que vão ser referenciados ao final do dia e aos fins de semana, naturalmente. Se eu tivesse numa ERPI, vocês sabem que entidades residenciais, isso também foi uma descoberta do Covid, que antes não sabia bem o que eram ERPIs, agora é que percebi o que eram ERPIs, não é? E até T20, era assim que estava na lei, que está a ser mudada, não precisam ter médico, só precisam ter enfermeiro, e não está a tempo inteiro. Eu percebo, qualquer pessoa esteja numa ERPI, e que tem 19 idosos, velhos, chamem como quiserem, e aquela pessoa está um bocadinho desidratada, está um bocadinho mais confusa, está com um bocadinho de febre, vem o fim de semana, é o final da noite, é melhor mandá-lo para a urgência, não é? Porque como é que eu vou resolver o problema de antes que aconteça aqui alguma coisa? Portanto, a discussão destes é como é que eu faço para criar, com telesaúde e outras questões, como é que eu faço para resolver o problema dessas pessoas no local. Que depois tenho que fazer. Isto é discutir a integração e a articulação de cuidados. E, portanto, o resenho dos processos é isto. Mas isto precisa de uma coisa fundamental, não é só dizer que está centrado nos percursos das pessoas, que tem o foco na acessibilidade organizada. Precisa de um financiamento explícito. Nós não podemos continuar a discutir estas coisas sem associar um financiamento explícito a este processo de cuidados. Enquanto eu continuar a discutir que o orçamento do ACES é tanta produção de consultas do Hospital X, apesar das melhorias que têm havido nos últimos anos, mas estou a falar de uma forma macro, certo? Enquanto não houver um financiamento importante que tenha impacto no orçamento daquelas unidades de saúde, a dizer que eu estou a financiar esta prestação de cuidados, porque é isto, e este financiamento existe
Para quem prestar os cuidados assim, não é concorrencial no mercado, é dizer, é associado a esta prestação de cuidados, a este tipo de resultados em saúde que nós temos de ter, nós não vamos mudar isto. E, portanto, é muito importante perceber como é que nós arranjamos indicadores diferentes, como é que nós temos formas diferentes de fazer. E, finalmente, eu penso que tem havido um grave problema com os profissionais de saúde. Nós entramos numa época em que temos normalmente, eu costumo dizer isto a brincar, aliás, este é um slide do meu amigo António Rodrigues, mas isto a brincar, os profissionais de saúde têm neste momento 3 perfis, não é? Epá, quando estão nas unidades e tal, e vem uma ordem de chefe, a malta reclama, pronto, temos que fazer. Ninguém tem espírito crítico, não é? Vem aquela coisa do diretor do hospital, apresenta a IRS, e é para fazer, discorda. Faz, obedecemos, são reverentes, não é? Depois fomos à televisão, cai o Carmo Trindade. Não é? É uma desgraça e tal. Ou então somos calimeros, que é a terceira coisa, não é? Queixamos amargamente de tudo. Poucos de nós e as nossas estruturas dizem, assumindo que há um problema de recursos, de governação, dizem, mas isto devia-se fazer desta maneira. Ou devíamos ir por ali. E, portanto, o grande desafio que também nos põe a nós todos é dizer como é que nós vamos construir esta diferença de forma diferente. Isso é um desafio a todos, nos lugares em que estamos. Como médico no sítio, ou enfermeiro, ou profissional de saúde, como num órgão dirigente num nível qualquer, como Estado de Estado, como outra coisa qualquer, é uma questão fundamental dizer como é que se faz, percebendo como é que é. Porque, de facto, este é o último sinal, todos nós queremos a mudança, mas nem todos queremos mudar. E isto é uma chatice, não é? Muito obrigado. Muito obrigado, José Luís. Não sei se a professora Filomena já está na sala. Eu tenho a luz nos olhos, não vejo, mas parece-me que ainda não. Muito bem. Então, assim sendo, eu vou-me dar ao luxo de discordar do José Luís numa coisa, que, de facto, neste momento já não é exatamente assim, mas estando eu na minha USF em Évora e querendo contactar com o hospital, tinha que ser por carta, à maneira do século XVIII. Exatamente porque o hospital tinha um sistema de informação e a USF tinha outro completamente diferente e não falava um com o outro. Era impossível. Felizmente, neste momento, está em vias de resolução. Depois, por outro lado, acrescentaram um pormenor que tem a ver com uma dimensão que aqui foi referida, que me parece particularmente interessante, que é a digitalização da saúde. De facto, nós temos uma quantidade de dados que é uma coisa perfeitamente descomunal. E eu costumo lhe chamar um armazém, porque não nos servem para mais nada a não ser para estar guardados, ou seja, não nos dão base para uma decisão, seja de que nível for, informada naqueles dados. Curiosamente, estava eu a contar ao José Luís no início desta sessão, pela primeira vez conseguimos fazer o estudo da base de dados da rede de cuidados continuados. E, de facto, as conclusões que se podem tirar a partir desse estudo são verdadeiramente impressionantes, porque permitem, pela primeira vez, perceber qual é que é o tempo ótimo de internamento em cada tipologia. E, a partir de que momento é que se começam a perder as mais-valias que se ganharam, entretanto, com as intervenções terapêuticas. Ora, se nós não estudarmos essas bases de dados e se elas não tiverem inteligência para, no dia-a-dia, nos servirem para apoiar as decisões, de facto, esta digitalização não nos serve de muito. Mas isto era só para estimular o público agora a colocar as questões. Eu não vou resumir o que o José Luís disse, porque eu acho que foi suficientemente didático para percebermos a necessidade de termos um pensamento estratégico para a integração de cuidados e, ao mesmo tempo, identificar um conjunto de instrumentos que têm potencial multiplicador, ou seja, têm potencial para alavancar a mudança. Portanto, acho que foi perfeitamente claro acerca disso e que agora, na parte final, voltou a resumir. E, portanto, assim sendo, e na esperança de que a professora Filomena ainda chegue, entretanto, muito bem, mas se, entretanto, houver alguém da assistência que queira já colocar algum desafio ao Zé Luís, faça favor de o fazer desde já. Força. Então, boa tarde. Mais uma vez foi um prazer ouvir o Dr. José Luís Biscaia, que eu já conheço há muito tempo, e gostei muito da sua apresentação e conheço as suas ideias e do seu amigo António Rodrigues, com quem estive há pouco tempo também.
E gostava até de salientar e aproveitar esta oportunidade, que gostei particularmente do exemplo que deu da gestão da medicação, que acho importantíssimo. Nesta altura, com a reconciliação da medicação, havendo haver comissões nas instituições de saúde nessa área, e também que a Organização Mundial de Saúde elegeu como tema para o Dia Mundial da Segurança do Doente deste ano e até para o ano, a segurança da utilização da medicação, que tem tudo a ver com aquilo que disse e com a integração da gestão da medicação. Como estamos na Figueira, eu também estou na Figueira e a ACES, portanto, o hospital neste momento também está a desenvolver algumas áreas no percurso do utente e da utente, e eu penso que está integrado nessas negociações e que brevemente espero que tenhamos resultados e melhorias na satisfação do e da utente, e que ele tenha confiança em ambos. É como digo, não podemos estar a ver nos cuidados de saúde primários ou cuidados hospitalares centrados na pessoa, no seu plano individual de saúde, no seu registro de saúde eletrónico, e que cada um de nós possa aceder e queira aceder, porque para tudo é preciso ter vontade. Portanto, olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição e foi um prazer ouvi-lo. Obrigada. Algum comentário? Queres comentar? Não tenho nenhum comentário em particular, mas já agora duas coisas que não, aproveitando a deixa, agradecendo a intervenção da enfermeira Anabel, duas coisas, uma referente à Figueira e outra só que tem a ver com uma coisa que o Pedro Maciel disse hoje de manhã, a prescrição social. Há um projeto que o Hospital da Figueira há cerca de 2 anos iniciou, pensou que é a criação de o que chamaram uma plataforma clínico-social, não interessa agora o nome, mas no fundo sentaram à mesma mesa o Hospital, o ACES, a Câmara, o setor social, as misericórdias, enfim, várias estruturas, para quê? Para identificar o conjunto de recursos, um bocadinho no sentido que o Pedro Maciel tinha, que existiam disponíveis para serem ativados constante várias necessidades. Não é? Que é uma coisa que é óbvia, não é? Nós trabalhamos sempre isolados. E se eu conseguir ter essa plataforma em que eu sinalizei alguma pessoa com uma necessidade de cuidado e a identificar e puser lá, se criarmos alguns algoritmos e vimos que é fácil, quer dizer, é possível, criar algumas lógicas, alguns processos de cuidados pré-desenhados, centrados na pessoa, aquilo pode, de uma forma inteligente, ir buscar o recurso disponível e ver como é que se faz, em vez de criarmos nós processos muito complicados, o artículo pálido, outra referência, não sei o que, isso pode ser criado à BINIS. Portanto, foi um projeto muito interessante que está a ser feito, está a ser desenhado, tem que fazer o seu caminho, não é? Já agora só uma nota, por causa da questão da digitalização e dos dados, fazendo aqui um bocadinho de conversa enquanto não vai a Filomena, não é? A questão do exemplo que foi dado aqui hoje do Hospital São João, o que é espantoso, nós temos um problema a nível nacional. Não, quando digo nós, é globalmente e não é uma questão portuguesa, não é? Temos uma grande iliteracia digital nos órgãos de gestão. Ou seja, quando digo literacia digital, não é que não sabemos utilizar o computador ou as apps, não é? Não temos incorporado o potencial da transformação digital das nossas tomadas de decisão. Portanto, não conseguimos pensar as organizações de uma decisão, o que é que eu posso incorporar destas outras questões, né? que são uma questão fundamental. E o exemplo que foi apresentado aqui pelo São João foi esse exemplo. Alguém que tem uma decisão executiva, eu preciso desta informação, eu posso criar aqui um valor acrescentado que vai modificar o processo, a prestação de cuidados, a tomada de decisão, garantir a segurança. Este é um exercício, é um desafio que nós temos que fazer. O que é espantoso, São João fez, e identificou muito bem, o Afonso Pedrosa identificou muito bem, 2 problemas. A necessidade da visão estratégica para pensar isto, os dados existem, como disse o Manuel Lopes, porque ele estudou agora dos cuidados continuados, não é? Que é os recursos humanos nesta área da competência. Nós não temos, e as instituições sozinhas não podem. O que é triste é, quer dizer, podemos pensar que o São João se pode juntar com a Universidade do Porto, com a Faculdade de não sei o quê, etc. Um outro também faz um consórcio em Évora, vão-se ligar ali à Universidade, falam com o Manuel Lopes, arranjam uma coisa e tal, não é? Mas, de facto, devia ser uma exigência, não dizer que é tudo feito da mesma maneira, mas de quem tem a responsabilidade a nível nacional ver este ecossistema da saúde, não é? Quer dizer, a ontologia dos dados, a lógica de criar um modelo de dados, essas coisas, não é porque eu acho. Quer dizer, é uma coisa que deve ser consensualizada, devia existir a nível nacional e depois permitir, com a realidade local, a adaptação e a solução e a criação de soluções, algoritmos e outras, mais adequadas a cada contexto, porque as soluções serão diferentes. O Alentejo, naturalmente, arranjará outros processos de cuidados, outras formas de utilização da informação, mas o quadro de referência estava feito. Portanto, eu acho que é uma oportunidade, eu agora, nesta luta, não é uma guerra, nesta luta, há 2 anos, já andava do sistema de informação, mas estes 2 anos, porque, de facto, é uma oportunidade histórica
Fora as coisas acessórias, não é? 300 milhões está lá inscrito para isto. Fora as coisas que concorrem para esta questão de transição digital e que estão nas reformas da saúde mental, nas reformas dos cuidados subprimários, na reforma dos cuidados continuados e que, naturalmente, têm implicações, são sinérgicas, se quiserem, ou complementares desta questão, não é? E é um desperdício se nós não aproveitarmos isto agora. Eu sei que há um conjunto de investimentos que vão ser feitos para questões que não podemos fugir, que é a obsolescência tecnológica, está escrito, não foi eu que disse, e que era um dos principais problemas da aplicação do PRR, mas está a ser ultrapassada comprando o que tem que ser comprado, as licenças, base de dados. Mas o que preocupa, o que a mim me angustia um pouco, não é? É não perceber qual é a visão, para onde é que vamos. Se eu estou a discutir as redes de hoje, ou os postos de trabalho de hoje, sem perceber como é que é a prestação de cuidados, como é que vamos funcionar daqui a 2, 3 anos, é um equívoco total. Daqui a 2, 3 anos, a mobilidade e a portabilidade de qualquer ferramenta é a questão essencial para eu decidir a prestação de cuidados. Não é ter um computador à minha frente num sítio parado. Certo? Que é uma coisa que vai comigo, que anda sempre comigo. Seja telemóveis, seja os Surface, outra coisa qualquer, certo? Os iPads, o que for. Nós temos de ter uma visão futuro, ter esta visão estratégica que deve acontecer. Como é que é a saúde? Que exigência é que nós temos? Os exemplos que eu dei, se nós não conseguimos perceber que os dados que eu tenho no meu relógio ou no meu telefone, de fazer um passeio de bicicleta, de BTT ou quiser, ou de correr, toda a gente agora corre na Marginal, certo? E que isso é importante para o estilo de vida saudável. E deve incorporar-se no plano individual de cuidados. Deve estar no meu registro de saúde. Eu hoje já fiz não sei o quê, mas toda a gente sabe. Hoje fiz 10 mil passos, mas no telemóvel. Ninguém associa isto ao conceito global de saúde, certo? Eu, que sou médico daquela pessoa, só fiz 10 mil passos. Eu também não quero saber disso, mas que discutir com ele quando ia qualquer coisa, estava mais cansado. E o exemplo do Pedro foi magnífico, os resultados que ele apresentou com uma intervenção diferenciada. De manhã, ao fim de 6 meses, se não estou em erro, com 105 pessoas, os ganhos que ele teve, não é ele, que as pessoas tiveram, é uma coisa que só não vê quem não quer. E, portanto, é por este caminho de fazer a discussão destes processos, com estas coisas, com o apoio da tecnologia. A tecnologia é o nosso serviço, não é? A tecnologia é o nosso serviço, que é uma coisa fundamental. Outro exemplo, eu não vejo a professora Filomena, outro exemplo de como nós não conseguimos incorporar isto, não é? Existe, quer dizer, nós temos os problemas que temos, em termos da nossa governação dos sistemas de informação, mas Portugal é um país com um monte de coisas, temos unicórnios, temos não sei o quê, startups e tal. E temos 2 ou 3 exemplos, vou dar este, não tem nada a ver com a empresa, mas acho que é um exemplo magnífico, que é a Sword, não sei se conhecem, que é um projeto de telemetrização, se quiserem, de acompanhamento, fisioterapia em casa, de uma forma mais simples, certo? E o que é que acontece? Tem 2 componentes essenciais. Está resolvido o problema, tem o tecnológico, estar em casa, fazer um conjunto de exercícios e ser monitorizado, acompanhado, ser visto como é que é, fiz bem, fiz mal, às vezes necessário, estar em intensidade, isto está resolvido, está criado, e também tem, entre aspas, os prestadores associados a isso, se quiserem, não é? Ou seja, os profissionais, fisioterapeutas ou médicos fisiatras, que acompanham, monitorizam, prescreveram e viram o que é que está a fazer. Mas se nós estivéssemos num país inteligente, certo? Com alguém inteligente, a gerir o sistema de saúde e com visão, eu só tinha que fazer uma pergunta. Era chegar ao pessoal da Sword, olha, isto é assim, vocês têm uma tecnologia, qual é o acordo que eu faço para eu incorporar essa questão no nosso sistema? Ah, mas nós também temos prestadores. Opa, desculpa lá, os prestadores eu não quero, porque eu já tenho. Podia ter ou não ter, mas são 2 componentes que eu devia distinguir. Isto é simples, não é? Não fazemos nada disto. Não está integrado no sistema. Isto é que faz aflição, esta coisa toda. E isto é tudo possível hoje. Temos know-how, temos conhecimento, temos imenso potencial, temos inovação e não conseguimos. A questão é claramente uma questão de visão estratégica. De perceber como é que integra estas coisas para fazer. E o que eu tentei ali apresentar com o sistema de informação é que neste momento estou firmemente convicto, nós temos sempre aquelas coisinhas, agora é a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa dama, não é? Que o elemento mais estruturante para mudar esta questão dos cuidados é o sistema de informação. Se nós tivéssemos esse objetivo do sistema de informação, mudava um conjunto de coisas que hoje achamos são perversas e complicadas. Quer dizer, a duplicação de exames, as reações adversas de medicamentos, o apoio em casa ao cuidador, o capacitar as pessoas para tomar decisões, todo esse conjunto de coisas, no plano individual de cuidados, era um salto imenso. Não estamos a discutir estrutura, não estou a discutir redes, não estou a discutir não sei o quê, tinha um conjunto de coisas que mudava, tinha um impacto brutal, não é? Porque depois isto era inteligente, não é? E se eu tinha prescrito 2 antibióticos, eu e o outro médico, eu não sabia o que eu tinha prescrito, o sistema dava um alerta ao cuidador, à pessoa, a mim. Quer dizer, há coisas que não é contra ninguém, é a favor de alguém. Eu acho espantoso, estamos a deixar perder uma oportunidade. Isto não estar inscrito como uma visão prioritária do PRR, e como é que se faz isto? Que é a questão fundamental. E acho que vamos passar ao lado, infelizmente, vamos passar ao lado disto. Só acrescentar um
pequeno pormenor nesta intervenção do José Luís. A questão das ontologias em saúde e das linguagens classificadas é, por exemplo, uma área que nós claramente não estamos a discutir e que é absolutamente estrutural. Porque neste momento, efetivamente, cada um que cria um sistema de saúde ou um acrescento ao sistema de saúde até pode ter a veleidade de acrescentar uma determinada linguagem que não é, por exemplo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É uma outra qualquer. Portanto, de facto, estamos todos a trabalhar não para integrar, mas para acrescentar entropia no sistema. E, portanto, isso complica-nos sobremaneira a vida. Mas, entretanto, e porque já chegou a professora Filomena, nós vamos calar-nos muito caladinhos. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Gostei de vê-la. Muito bem, então, a professora Filomena... Ora, essa. A professora Filomena, portanto, é a segunda interveniente, a segunda conferencista nesta mesa. Recordo, o nome da mesa é Papel da Saúde Pública e a Importância da Integração de Cuidados. E, como o professor José Luís o Dr. José Luís já fez uso da palavra, vamos de imediato passar à professora Filomena Mendes, que penso que será conhecida provavelmente da totalidade das pessoas presentes na sala, uma vez que é presidente da ARS. E agora eu vou puxar a brasa à minha sardinha, e professora da Universidade de Évora, que ainda mantém. Para além disso, e antes disso, foi presidente do Conselho de Administração do Hospital Espírito Santo de Évora. E, portanto, ao fim e ao cabo, fazendo uso dessas experiências todas, que lhe pedíamos para nos brindar com a sua apresentação. Obrigada. É essa. Então, muito boa tarde a todos. Eu quero apresentar os meus agradecimentos à organização do 9º Congresso Internacional dos Hospitais e agradecer o amável convite que me foi feito para poder estar hoje aqui convosco, o que é uma honra enorme e que me dá imenso gosto. Quero cumprimentar, peço desculpa, o Sr. Professor Manuel Lopes e também o Dr. Biscaia por fazerem parte também da mesa comigo e pedir-vos desde já desculpa a vós e a todos, toda a audiência pelo meu atraso. Eu vim em viagem e não consegui mesmo chegar mais cedo. Peço desculpa a todos e em particular à organização e também à mesa. Aquilo que me foi dado como tema para conversar convosco hoje à tarde foi a integração de cuidados. A integração de cuidados, mas aqui com um objetivo muito particular, falarmos também na perspectiva do que aconteceu na região do Alentejo e da experiência da região Alentejo. E por isso, aquilo que eu trazia em termos de sumário, de uma forma muito simples, era falar-vos um pouco sobre o enquadramento histórico, sobre como surgiram as unidades locais de saúde na região do Alentejo e também com esta particularidade da preocupação com a integração, neste caso a integração vertical de cuidados. Falar-vos então da forma como foi percepcionada, como foi identificada esta necessidade de mudança organizacional e também falar um pouco de uma perspectiva atual daquilo que poderá ser o futuro, mas sempre o futuro ligado, neste caso em particular, à experiência das unidades locais de saúde da região do Alentejo e, portanto, falar-vos da integração de cuidados, mas mais do que a integração, falar-vos também de integração e continuidade de cuidados para o futuro. Portanto, começando com este enquadramento, e vão-me permitir, eu vou fazer este enquadramento com base num paper que encontrei à data, que foi um paper produzido pelo Sr. Professor Rui Santana e pelo Sr. Professor Carlos Costa, em 2008, e que eu achei extraordinariamente interessante, e como sabem também, além de figuras proeminentes da nossa Escola Nacional de Saúde Pública, ambos, o professor Rui Santana também foi um dos assessores, consultores da ARS do Alentejo nesta data. Portanto, aquilo que
foi uma constatação e uma verificação para todos na viragem do século XX para o século XXI, é que existiam vários constrangimentos provocados pela estrutura da oferta dos cuidados de saúde, tendo em conta os desafios que estavam a ser colocados pela evolução científica e tecnológica nesta área muito específica e que potenciaram também diferentes desafios que foram colocados por essa mesma evolução científica e tecnológica e deu-se a emergência de um novo modelo mais adaptado à realidade do sistema de saúde e também mais capaz de responder a estas mesmas exigências societais, que foi a integração de cuidados, quer do ponto de vista horizontal, quer do ponto de vista vertical. Do ponto de vista horizontal, ela foi feita com a agregação dos centros de saúde, nos agrupamentos de centros de saúde e também dos grandes centros hospitalares. Fica-nos, então, a integração vertical de cuidados e este modelo apresentava como principal vantagem, na expectativa, à data, permitir uma focalização na criação de valor para o utente e, por esta via, concentrar-se o desenvolvimento das atividades na fase primária da doença. Portanto, e na resposta à fase primária da doença. Houve, enfim, uma alteração de paradigma de prestação de cuidados que se passou do tratamento da doença para um novo paradigma mais centrado no bem-estar geral do doente. A oferta de cuidados, que estava muito polarizada nas estruturas hospitalares, daria lugar à promoção e à prevenção da saúde. A pressão económica que se foi fazendo sentir num contexto que era um contexto global de escassez de recursos e também com uma crescente necessidade de afetação de recursos financeiros à área da saúde, exigia, portanto, um nível de eficiência e de eficácia e de efetividade muito maior na prestação dos cuidados de saúde. Depois havia um outro tema, que é o tema do envelhecimento da população, que é extraordinariamente importante e que também, por si só, implicava uma necessidade crescente de consumo de recursos nesta área e que exigia agora uma resposta completamente distinta, estruturada, programada em termos da gestão da doença crónica e também de uma melhor coordenação entre os diferentes níveis de cuidados, primários, hospitalares e continuados. Este, no fundo, era o nosso racional perante aquilo que são os desafios que se colocavam na altura, nesta viragem do século, e também perante aquilo que íamos tendo em termos de revisão da literatura, de produção científica dos académicos e também na área mais virada para a intervenção política. O desenvolvimento das novas tecnologias de informação é também não só o desenvolvimento tecnológico na área e da ciência na área específica da saúde, mas também nas tecnologias de informação, que era efetivamente aqui um suporte estratégico para esta nova mudança para esta mudança que se pretendia das organizações prestadoras de cuidados de saúde. Também próprios avanços no tratamento da doença, como já falámos, e principalmente formas de tratamento de doença mais viradas para o ambulatório, melhoria da qualidade da atividade assistencial, com sistemas de qualidade organizacionais, programas de gestão da doença, protocolos, guidelines, processos de referenciação, e esbatendo-se também aquilo que é a fronteira entre a organização e o indivíduo. Também tivemos uma alteração profunda, não só do perfil, mas também das expectativas do consumidor dos cuidados de saúde. E neste caso, antevia-se não apenas uma questão de termos agora utentes mais informados, mais exigentes, com uma atitude mais racional perante a gestão da sua própria doença, e da sua própria saúde, mas também uma multiplicidade étnica e cultural que se perspectivava já para a chegada ao nosso país, mas também a nível europeu e a nível mundial, as migrações, que são um dado extraordinariamente importante nesta época de globalização. Esta reafetação de recursos teve um incremento, ou melhor, teve um objetivo de incrementar a eficiência técnica e a eficiência económica, para além de motivar uma superior qualidade de nível assistencial. Mas, no entanto, foi esta questão mais técnica, mais de eficiência, chamemos não apenas técnica, mas também económica dos recursos.
Depois também, acrescendo ao envelhecimento da população e às questões da globalização, que já falámos, a mudança epidemiológica, em que se previa a necessidade de capacitar o sistema para responder mais rapidamente a situações de doença inesperada, por exemplo, doenças transmissíveis, e na altura era muito focado na área da SIDA. E, finalmente, esta quarta fase da transição epidemiológica, caracterizada por doenças associadas ao envelhecimento da população. E, perante este conjunto de desafios que se perspectivavam, alguns deles já em curso e outros que tínhamos a noção que viriam de uma forma mais crescente e imperativa a serem colocados a quem estava à frente da gestão das organizações da área da saúde, a todos os níveis, quaisquer que eles fossem, vem então esta identificação de necessidade de mudança. E fala-se, e começa-se não apenas a falar, mas também a pôr em prática a questão da integração de cuidados de saúde no primeiro momento. Eu trouxe aqui uma definição, também citado por os professores Rui Santana e Carlos Costa, ainda em 2008, e que eu acho particularmente promissora. É a integração considerada de um modo geral, de um modo genérico, o processo que envolve a criação e a manutenção ao longo do tempo de uma estrutura comum entre parceiros e organizações independentes, com o propósito de coordenar a sua interdependência no sentido de permitir o funcionamento conjunto no âmbito de um projeto coletivo. E foi este projeto coletivo que nos levou à integração de cuidados. Esta nova organização parte também de uma nova conceptualização e assentava em 4 dimensões, que eram 4 dimensões básicas: a estrutural, que já falámos, a funcional, que tinha a perspectiva clínica, da informação, financeira e também administrativa, a normativa e, finalmente, a sistémica. Muito bem. Então, e agora em termos de perspectiva atual? Estes eram os nossos desafios e eram também a forma de resolver e de ultrapassar e de gerir estes mesmos desafios. Atualmente, qual é então o enquadramento que nós vamos encontrar para estas mesmas respostas ao fim, enfim, de 20 anos, praticamente, de se ter produzido estas referências bibliográficas? A OCDE, numa publicação muito recente, já de 2022, de maio de 2022, apresenta aquilo que foi uma comparação entre os resultados da integração de cuidados numa área muito específica, mas que, de um modo geral, abarcou 15 países, e nesses 15 países, infelizmente, não temos Portugal, mas aquilo que se diz é que continuamos com um problema de envelhecimento, e com a questão da doença crónica e da gestão da doença crónica, e estas pessoas requerem múltiplas interações em diferentes prestadores de cuidados, com diferentes prestadores de cuidados, e que as tornam cada vez mais suscetíveis a situações em que essa prestação de cuidados é fragmentada e de baixa qualidade. Fala-se também de que, apesar de termos sistemas de saúde mais focados na pessoa, seria importante agora conseguir prestar cuidados de elevada qualidade, já não focados apenas na pessoa, mas nas pessoas. E também aquilo que, apesar de nós sermos também, principalmente ao nível local, experiências muito promissoras e com muito bons resultados, o sistema mantém-se fragmentado, focado nos cuidados para a doença aguda e incapaz de resolver ou dar resposta às necessidades mais complexas. E continuamos sem ter indicadores, do ponto de vista da intervenção política, que nos permitam perceber, não só monitorizar, avaliar, mas depois perceber onde poderemos agir. Ou seja, esta perspectiva atual cruza muito ainda com a necessidade que tínhamos naquele enquadramento histórico que tivemos vindo a fazer.
A pandemia de Covid-19, ela veio amplificar a necessidade de uma resposta em rede dos sistemas de saúde e que todos em conjunto possamos trabalhar para prestar melhores cuidados de saúde. Foram implementados novos modelos de prestação de cuidados, foram reinventadas instalações, foi realocado prestações de cuidados em situação de doença aguda para fora dos hospitais, fora dos limites dos hospitais, eventualmente até pela primeira vez, de uma forma tão acentuada, e também a necessidade de resposta da hospitalização domiciliária se veio a notar cada vez mais. Centrou-se a resposta hospitalar em camas para doentes críticos, esbateu-se a fronteira, e aqui é muito importante, entre a saúde e a assistência social, ao mesmo tempo que percebemos a necessidade de termos cada vez mais soluções digitais adaptadas a esta nova era e às novas necessidades de prestação de cuidados. No fundo, agregar pessoas para que possamos avançar no conhecimento, para que possamos adotar políticas e que, na prática, conseguimos chegar à integração de cuidados. Também foi feito, a nível europeu, um inquérito para perceber quais são as características mais importantes da integração de cuidados. E toda a gente está mais ou menos de acordo em como e porquê a integração de cuidados, mas como se faz a integração de cuidados torna-se um pouco mais difícil de perceber um consenso. E então começamos a perceber também, ou a tentar perceber, quais as características que eram importantes para as pessoas em termos da integração de cuidados. Centrados nas pessoas, e nas pessoas, no conjunto das pessoas e não na pessoa única. Porquê? Porque precisamos ter uma coordenação entre os utentes, os profissionais de saúde e as equipas, uma coordenação que não seja apenas técnica, mas que privilegie a interface com os utentes, privilegie a experiência com o utente, a comunicação, a compreensão e a confiança nas relações entre os utentes, as suas famílias, as comunidades e, sobretudo, agora, nesta relação com profissionais, quer sejam profissionais de saúde, quer sejam outros profissionais que também têm a responsabilidade de prestação de cuidados. Que tem que ser compreensivo, porque não pode ser só num momento da vida, tem que ser ao longo da vida. E tem que haver, portanto, este contínuo de integração de cuidados de saúde e sociais, não tão técnico como nós perspectivávamos nos anos 90 e no início do século XXI, mas onde a experiência do doente seja central. E esta é uma questão extraordinariamente importante. Modelo de prestação de cuidados em que as pessoas fazem parte do sistema em termos de governança. Um contínuo entre utentes, famílias e comunidades. E o que é importante para a pessoa é não ter uma relação paternalista das equipas que prestam cuidados com eles próprios e com as suas próprias famílias e com a sua comunidade. Mais do que uma estratégia de eficiência, é uma estratégia de melhoria de qualidade assistencial dirigida para as pessoas, tendo sempre em mente a segurança e a experiência do utente. É uma mudança novamente de paradigma, mais focado na comunidade e mais focado em que a comunidade esteja no centro das nossas preocupações. É um processo social, é necessário o desenvolvimento de uma identidade das equipas de profissionais, utentes, famílias e comunidades. A importância, a Covid-19 mostrou-nos a importância de todos fazerem parte do mesmo projeto de prestação de cuidados, e aqui eu tenho, uma atitude que valorize muito a descentralização de competências para os municípios, porque acho que as autarquias podem ter aqui um papel fundamental neste processo de integração também. E o foco não pode ser só reduzir hospitalizações, nem reduzir custos, deve ser acréscimo de valor numa estratégia de qualidade com as pessoas como parceiras num processo que seja cada vez mais inclusivo. Harmonizar as orientações políticas, tendo por base aquilo que as pessoas querem que aconteça mesmo, quer sejam os próprios utentes, quer sejam as equipas que vão, prestadoras de cuidados. Porque muitas vezes nós tecemos brilhantes, nós académicos, tecemos brilhantes papers que podemos elaborar, os políticas também extraordinariamente bem pensadas, mas não vão de encontro às necessidades nem das pessoas que necessitam de prestação de cuidados, nem dos profissionais das equipas que os prestam. Dizer-vos que o futuro, a região do Alentejo,
eu pedi a cada uma das unidades locais de saúde para fazer o seu testemunho relativamente àquilo que foi a integração de cuidados. Sim, para dizer que basicamente temos a unidade local de saúde desde 2007, deram alguns exemplos já de, no fundo, atividades e estratégias para esta integração de cuidados, Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano nos MCDTs. A premissa é ajustar a oferta assistencial à procura, desenvolver internamente capacidade de resposta e também a descentralização de consultas hospitalares, que de outra forma não teríamos conseguido sem termos esta nova capacidade de termos uma unidade local de saúde. Projetos de follow-up e promoção de saúde entre o prestador e o utente e também após auto-hospitalar. Portanto, em concreto, existem várias situações que podem vir a demonstrar a importância da unidade local de saúde para a integração de cuidados. E também dizer que isso foi fundamental no início da pandemia para se conseguir dar uma resposta cada vez mais adequada às necessidades. Este testemunho do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, projetos em desenvolvimento, como a Via Verde da AVC, a Via Verde da MCDT, perdão, não é da AVC, essa é hospitalar, que evitam admissões no serviço de urgência desnecessárias e atendimento mais célere e mais personalizado dos utentes. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo é uma OLS desde 2008, a melhoria da prestação de cuidados, os melhores resultados em saúde, uma maior satisfação dos utentes e dos profissionais, tudo isto foi resultado da integração dos diferentes níveis de cuidados de saúde, como era o seu pressuposto inicial. Portanto, a Unidade Local de Saúde considera neste momento que tem verdadeira integração clínica, comunicação eficaz e colaborativa e tem um contínuo de cuidados ajustados à necessidade dos utentes. Também alguns exemplos, como a unidade integrada de diabetes, a articulação na área da fisioterapia, protocolos no tratamento integrado do pré-diabetes e do tratamento de feridas crónicas, consultas de psicologia, portanto não se limita à área médica, mas a todas as áreas que possam estar sujeitas a esta integração de cuidados. A senhora Presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo não pode deixar de referir a carência de médicos de família que neste momento causam constrangimentos a este modelo, mas que, dizendo que há um longo caminho a percorrer, havendo um quadro clínico adequado à população e estável, esta mudança organizacional e o empenho dos profissionais podem estabelecer canais de comunicação entre os diferentes grupos profissionais, garantindo esse contínuo de cuidados que é necessário. Finalmente, o Litoral Alentejano é a mais jovem das nossas unidades locais de saúde, desde outubro de 2012, tem aqui um número, é a única que tem um número de utentes registado superior àquele que está recenseado. Existe um 6º concelho de população migrante e isso, enfim, torna difícil esta unidade continuar com os seus propósitos, mas continua muito empenhada, apesar de dizer que o seu modelo de financiamento por captação traz aqui alguns problemas, e este seria um tema muito interessante, que seria discutir os modelos de financiamento destas unidades. As especificidades desta população, que todos conhecem também, mas apesar dos graves constrangimentos também no que se refere aos recursos humanos, o profissionalismo e a dedicação das equipas permitem assumir este compromisso de gestão integrada, criação de centros de responsabilidade e também hospitalização domiciliária, cirurgia de ambulatório, criação de gabinetes que promovam esta descentralização, como a gestão do caso para doentes crónicos com multimorbilidade e esta integração de cuidados, quer na área médica, quer na área de enfermagem. Por último, a Unidade Local de Saúde do Litoral tem como visão ser uma instituição de referência, com equipas que colaboram, visando mais eficiência, maior eficácia na prestação de cuidados, e é deixado o convite para que todos possam conhecer a unidade e perceber como se promove o desenvolvimento e a satisfação dos profissionais através de estratégias de envolvimento, de recursos humanos, de formação contínua e de investigação. E aqui esta é a mensagem da Sra. Presidente que eu queria partilhar convosco da Unidade Local de Saúde do Litoral. Achei que era importante trazer-vos
estes testemunhos, porque mais do que eu, são os presidentes dos Conselhos de Administração das Unidades Locais de Saúde que podem partilhar as vossas experiências convosco. Dizer-vos que, para o futuro, a integração de cuidados terá que ser a integração e a continuidade dos cuidados e que cá estaremos para fazer o futuro acontecer. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve. Muito obrigado, professora Filomena. Infelizmente já tenho ali a professora Ana a mandar mensagens a dizer que estamos em cima da hora, portanto temos mesmo que acabar. Eu fiquei particularmente satisfeito com o facto de se trazer o exemplo das ULS como exemplo, um dos exemplos de integração. Já aqui hoje, antes da sua intervenção, tínhamos falado nos sistemas locais de saúde, não estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar de conceitos que se complementam, infelizmente não vamos ter tempo de discutir à volta disso. Em todo o caso, eu penso que um dia destes o Alentejo devia ser objeto de estudo de caso, por uma razão muito simples, é que tem 3 ULS e uma, chamemos de sub-região, que não é assim que se denomina, mas o Alentejo Central não tem ULS. E, portanto, eu acho que temos ali o ecossistema ideal para percebermos se, afinal, vale ou não vale a pena ter o LS ou o LS naqueles modelos e para que lado é que devemos caminhar. E, portanto, acho que é um desafio interessante sob esse ponto de vista. A mim, resta-me, por esta limitação de tempo, agradecer-vos a vossa intervenção, agradecer a atenção do público presente e do público online e dizer que, obviamente, foi um gosto estar aqui convosco e foi um gosto ouvir as vossas comunicações, uma excelente continuação de trabalhos e até breve. Muito obrigado pela vossa atenção.